Olá, abençoados. Boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para dar continuidade à nossa mensagem da obra de Deus consumada. E o título da mensagem é o Jesus que ficou de voltar somente para o povo de Israel. E eu já fiz a parte 1 para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos botar aqui como parte 2. Então, primeiro agradecendo a vocês aí, mais uma vez boa noite. Te agradecendo aí pelo like, pelas visualizações, as visualizações, pela atenção dispensada a esse humilde servo de vocês, tentando te levar um entendimento da palavra de Deus consumada na cruz. Sempre agradecendo os inscritos, novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, se for do teu entendimento. E abençoado, como eu já disse, a mensagem aqui é a volta, o Jesus que ficou de voltar só para o povo de Israel. E com essa mensagem, com esta afirmação, eu vou tentar provar para vocês que, como eu já expliquei, toda a Bíblia só foi para o povo de Israel e não são mais livros proféticos, porque tudo já está consumado, e são livros históricos. Ou seja, ninguém pode ler a Bíblia e aplicar em você. E o que é aplicar em você? É mandar tu esperar Jesus, é mandar tu esperar a salvação, é mandar tu esperar a vida eterna. Entende, abençoado? Tudo isso, você já nasceu com isso. Porque quando tu nasceu, tudo já estava consumado. E que ele já tinha feito tudo isso uma única vez, através do seu sangue, através da sua morte, do Jesus homem, e que veio somente para o povo de Israel. Ou seja, a Bíblia é somente para você ler e entender que quando tu nasceu, tudo já estava consumado e que você já nasceu com tudo. É no Espírito. No Espírito tu já tem tudo. Agora, se você quiser algo aqui na terra, vai estudar, vai trabalhar, entende? É isso, abençoado. Então, sem muita deslonga, porque a primeira parte dessa mensagem, o Jesus que ficou de voltar somente para o povo de Israel, eu já expliquei para vocês, né? Sem abrir versículo nem nada, que não deu tempo. O Jesus que ficou de voltar só para o povo de Israel, os judeus, os hebreus. E agora vamos provar isso, né? Porque você não pode falar a coisa e não provar. Então eu vou iniciar aqui, né? Lendo para vocês Mateus 24:1. E eu creio que não seja necessário ler Mateus 1 até o 34, né? Porque aí vai ficar muito longo. Então eu vou tentar simplificar. Então, você dá continuidade a essa leitura aí na sua casa, porque o objetivo dessa leitura é para te mostrar que a Bíblia toda é passado, que a Bíblia é livro histórico, que tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. O último profeta da Bíblia foi João Batista, que veio endireitar o caminho do Senhor. Ou seja, João Batista veio à frente do Filho do Homem. Então, e que foi só para Israel, né? O Messias. Mateus 24:1, tá? Eu vou ler e vou te explicando e você vai tendo um entendimento que tudo é passado.
Aqui ainda é Jesus de Nazaré falando com os discípulos, falando com os judeus, falando com os hebreus. Olha, e que vocês sabem que Mateus, Marcos, Lucas e João, como os macumbeiros aí do sistema, ele diz que é Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Aqui ainda é o ministério físico, o ministério jurídico, onde o templo ainda estava de pé. E que a segunda aliança só foi passado o ministério do Espírito, onde acabou toda a lei de Moisés, onde acabou o sacerdócio humano, e aí o sacerdócio é Cristo, é Deus eternamente, para sempre. Entende, abençoado? E isso só se deu na nova aliança, no Novo Testamento. Então, ó, Mateus 24, 1. Sermão profético, a destruição do templo. Então você está vendo que o templo ainda era de parede. O templo de Salomão ainda estava de pé. Então aqui já era a profecia de Daniel 9:24, né? Do qual Jesus de Nazaré aqui, ele está confirmando. E está dizendo que o templo seria destruído. E quando ele falou isso, ele não se referia ao templo de parede. E sim, quando ele disse que construiria em 3 dias, ele estava se referindo ao templo dele. Por quê? Porque ele ia ressuscitar, ia deixar de ser carne, e ia passar a ser espírito. E quem seria o templo? Ele lá, não posso dizer nós, porque nós não existia. Entende, abençoado? Nós não existia, abençoado. Hoje eu não vou gritar muito, né? Que a minha garganta tá horrível. Então preste atenção. Eu quero levar um entendimento para vocês. Quando ele disse derrubar esse templo, que templo, Lira? O templo de Salomão, o templo de parede. E aí ele disse, eu reconstruirei em 3 dias. Por quê? Porque o templo já não seria mais físico, não seria mais jurídico, mas que ele estava falando do templo dele, porque ele ia morrer no 3º dia, ele já não seria mais carne, ele seria espírito. Então, ele já passaria a habitar entre ele lá, e não entre nós, que nós não existia. Isso foi no ano 70, abençoado. Não é 1970. Foi o ano 70. Quando ele falou isso aqui, era o ano 30 ainda. Ele ainda estava em carne. No ano 33 é que ele ia morrer. E no 3º dia, ele ia ressuscitar. Então ele ia ser o que ele sempre foi. Espírito. É isso que ele está falando. Entende, abençoado? Tudo que se prega aí é macumba. É feitiçaria para te enganar, para te roubar. E eles construíram o templo de parede. E diz que lá é a casa do papai. Lá não é a casa do papai, abençoado. Eu não estou podendo gritar, mas lá não é a casa do papai. A casa do papai és tu. A casa do papai sou eu. A casa do papai são todos aqueles que por fé entendem que é filho de Deus. E que Deus já habita em nós. E que nós não estamos esperando nada. Porque eu não posso esperar alguém que já está em mim. Esse Jesus do qual está na Bíblia foi o que ficou de voltar para eles lá. E que já voltou, porque tudo não passaria desta geração. Esta foi aquela, que é o que vou explicar para vocês aqui, em Mateus 24, 34. Esta geração é a geração que eles estavam vivendo. Então, olha, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, Jesus estava lá no templo, não dentro, ele estava lá no templo. E os discípulos chamaram ele para mostrar a construção do templo. Se ele era Deus, ele sabe tudo. O que eu estou falando agora, há 50 mil anos ele já sabia que eu ia falar isso. E que você ia ouvir. Então, abençoado,
eles chamaram Jesus para mostrar a construção do templo. 24:2. Ele, Jesus, porém, lhes disse, né? Para você ver, para tu entender, para tu aprender a ler a Bíblia, né? Que a Bíblia é um conjunto de livros históricos que não tem nada aqui para tu, não tem nenhuma carta aqui pro Brasil, que esses ladrão aí lê e aplique em vocês, e manda esperar, e manda tu dar, manda tu receber, manda tu aguardar. Tudo isso aí é macumba, tudo isso aí é engano, é feitiçaria, para te enganar, para te assaltar, para te roubar, para pegar a volta pro Bolsonaro. Só para isso. Esse mala aí que foi até pro enterro lá da rainha lá, e pro enterro de nenhuma família aqui do Brasil, eles não foram. Fizeram foi fazer pouco. Entende, abençoado? Tudo isso é engano, abençoado. Tudo isso é engano, não é para você ir para templo de parede. Não é. Tu és o templo, abençoado. Sai dessa macumba. Guarda o teu dinheiro, bebê. Que os homens estão tudo ricos aí, com emissora de rádio, de televisão, comprando casa nos Estados Unidos. Milionário, tem a bancada dos evangélicos, que a maioria é dessa igreja aí, do cãozinho careca. Ô, abençoado. 24:2. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Ele disse: vocês não estão vendo esse templo aí? Em verdade, olha, vos digo a eles, falando com ele, não contigo, abençoado, que não ficará aqui não é aqui foi lá, quando ele estava lá, entendeu? Em verdade vos digo, que não ficará aqui, lá no templo, pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Então eles foram mostrar a construção do templo, ele disse: vocês estão perdendo tempo. Isso daí não vai ficar pedra sobre pedra. 3. Então, olha, presta atenção. Então, no 24:1 e no 24:2, né, se refere à queda do templo, do qual isso está em Daniel 9:24, que foi a invasão do Império Romano a Jerusalém para a destruição do templo de parede, porque não tinha mais nenhum sentido para Deus, porque no ano 33, com estar consumado, o templo passou a ser eles lá, os judeus, e não nós não existia. E Lira, quando foi que nós passamos a ser o templo de Deus por fé? Quando nós nascemos, abençoado. Por exemplo, eu, Haroldo Lira, no dia 16 de janeiro de 1962, quando o Haroldo Ferreira Lira nasceu em 1962, no dia 16 de janeiro, às 19 horas, ele já nasceu como templo de Deus. Ele já nasceu salvo, abençoado, santificado, purificado, uma nova criatura, sem pecado, salvo. E o que mais? Tudo. Por quê? Porque quando o Haroldo Ferreira Lira nasceu no dia 16 de janeiro de 1962, às 19 horas, inteligente, tudo já estava consumado. Então, o Haroldo Ferreira Lira já nasceu com tudo no Espírito. É no Espírito. Se tu quiser 15 casas, porque tu só tem 10, vai trabalhar. Deus não tem nada a ver com isso. E Lira, eu posso matar, posso roubar, posso me prostituir? Pode. Pode. Ele deixou isso contigo. Ou seja, tudo que tu semear, tu vai colher. Tudo. A lei de Moisés acabou. Não tem negócio de 10 mandamentos. Não tem negócio de monte. Não tem negócio de dízimo. Não tem negócio de orar. Não tem mais nada disso. Isso foi na primeira aliança. O ministério é do Espírito. Tudo foi ele que fez.
Entendeu, criancinha? Entendeu, assaltante? Enganador, infeliz, condenado, verme de Jacó, preguiçoso. Então, abençoado, continuando aqui, Mateus 24, 3. Eu não vou ler todo, tá? Porque senão, eu vou só ler aqui e vou te explicar, né? Os outros que você tem que ler é do 24:1 até o 34, até o 33. Para você entender o porquê que no 34 ele disse: todas estas coisas não passará desta geração. Esta geração foi aquela, passado. Já passou 2000 anos. Então todas essas coisas de Mateus 1, a queda do templo, e todas as outras coisas que vocês vão ler, né, não passaria daquela geração. Aquela geração que eles estavam vivendo. Ele falou no ano 30, uma geração da Bíblia são 40 anos, então todas essas coisas se consumou no ano 70. 40 com 30, 70. Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, que foram as duas últimas profecias para cumprir. Essas profecias eram jurídicas, eram físicas. Ou seja, a queda do templo, né? E o fim daquela geração, no ano 70, com a volta dele. Que a volta dele, né, criancinha, não foi que todo mundo ia ver. Vim sobre as nuvens para os judeus, que está lá em Mateus e Apocalipse, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Isso é uma linguagem de figura? Lira, o que é uma linguagem de figura? É uma linguagem determinada para somente um determinado povo. Que povo, Lira? O povo de Israel, os judeus, os hebreus. Eles entendiam que vir sobre as nuvens significava Deus trazer uma sentença para um determinado povo. Então, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Essa interpretação não é literal, como o doutor Silva lê, o teólogo, o doutor, e os enganadores, os ladrões, os feiticeiros, os macumbeiros. Eis que vem com as nuvens, todo olho vai ver. Ô criancinha, ô abençoado, ô doutor Silva, espírito ninguém vê, doutor Silva. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí você manda o cara ficar com o olho na nuvem, esperando, porque todo mundo vai ver. E você fica roubando. Fica roubando a carteira, fica roubando os tickets, fica roubando tudo que tem no bolso dos evangélicos. E aí? Como é que ele vai vir sobre as nuvens, todo olho vai ver, se espírito ninguém vê, se Deus é espírito? Então não existe isso, é engano, é macumba, é feitiçaria, é roubo, é assalto. E o que é vir sobre as nuvens, Lira? É uma linguagem de figura somente para os judeus, que significa uma sentença somente para aquele povo, para a nação de Israel, para o povo de Israel, que se consumou no ano 70, do qual o Deus de Israel se manifestou só para eles e deixou o gentio fora, os estrangeiros daquela época. E com o sangue dele eles foram aproximados. Então acabou esse negócio de povo só de Israel, de Deus só de Israel. Acabou Jesus de Nazaré, acabou o Filho do Homem, ele entregou o reino ao Pai e fez um em todos. Não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais aquele povo, aquela geração, não tem mais o Deus só de Israel. Entendeu, criatura? Não existe mais aquele mundo e não existe mais aquele Israel. Por quê? Porque aquela Israel de Deus só foi daquele período de tempo, aquele mundo acabou, já passou, não existe mais. E existe o que, Lira? Existe o mundo cósmico, o mundo inteiro, e não só o de Israel. Aquele mundo foi o mundo Aion, o período de tempo da manifestação
de Deus somente aquele povo. Acabou, não tem mais. Aquela Israel de Deus acabou. O Israel de hoje é a Israel criada pela ONU. Pela ONU. Eu vou procurar saber a data que foi criado. Não vou falar aqui, que eu não tenho certeza. Então acabou. Entendeu, criancinha? Então, ó, 20 minutos já deu. Eu vou ler aqui Mateus 24, 3, você vê, né? Como é que é você ler a Bíblia e explicar. Esses caras fazem uma macumba, fazem uma gritaria, faz essa coisa toda aí, com o intuito só de assaltar vocês, oferecer Jesus como uma penca de banana, dizendo que é para tu aceitar ele. Abençoado, vê se vocês crescem. Vê se tu cresce, abençoado. Olha, a hora do recreio já passou, abençoado. Tu já tá adulto. Não tem mais hora de recreio. Tu crê no diabo, no Satanás, no demônio, no inferno, esperando Jesus. Inferno é sepultura. Todo mundo vai pro inferno, abençoado. Todos vocês evangélicos, católicos, todo mundo vai pro inferno, é sepultura. É sepultura, criancinha. A não ser que tu manda queimar a tua você manda queimar e jogar a cinza onde tu quiser. Aí pronto, tu não vai pro cemitério. Mas inferno é sepultura, Sheol do hebraico. Pega esse teu celular aí e pesquisa, ou coisinha. Então, ó, 21 minutos e 40 segundos. Eu não quero deixar esse vídeo grande, então vamos sem pressa, né? Vamos sem pressa, vamos caminhar aqui, ter o entendimento da Bíblia que é passado, que são livros históricos, que só foi para o povo de Israel, que não tem uma vírgula aqui para você. É para tu entender. Quando tu vai fazer uma prova de história, qual é o livro que tu lê? O livro de história. Quando tu vai fazer uma prova de geografia, qual é o livro que tu lê? De geografia. Quando tu vai fazer uma prova de matemática, qual é o livro que tu lê? Matemática. E aqui? Aqui é um conjunto de livros históricos, passado. É para tu ler, para tu entender que quando tu nasceu, tudo já estava consumado. E que aqui não tem nada para tu. Essa manifestação da Bíblia, desde a primeira folha até a última, só foi para o povo de Israel, abençoado. Acorda, deixa de ser enganado por esses macumbeiros aí do sistema. Por esses cães de saia. Por esse infeliz que é cheio de ouro por todo canto. Então, ó, para terminar aqui, Mateus 24, 3, ó. No Monte das Oliveiras, esse Monte das Oliveiras, né? Tudo que é de monte aqui é só lá em Israel. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhes pediram, lhe perguntaram. Então, macho, olha, presta atenção. Jesus de Nazaré estava no templo e eles falaram do templo para mostrar. E ele disse para ele lá, né? Ele disse para ele lá que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra. E que eles entenderam que o templo de parede ia ser derrubado. Então, no 3... Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras e os discípulos chegaram para perguntar a ele quando era que ia acontecer a queda do templo. Preste atenção, abençoado, para você ter conhecimento, ter entendimento. Aqui tudo é de graça. Aqui não tem assalto não, que nem esses ladrão aí não, de paletó. Então, ó, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, de Jesus, os discípulos, em particular, e lhe pediram, e lhe perguntaram, tá? Perguntaram o que, Lira? Olha, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha como a Bíblia é passada, abençoado. Esta palavra século, né? Ela está no singular.
Esta palavra está no singular, a palavra século. Século significa inteligente. Um século ou mais de um. É claro que é um, né? Só o doutor Silva é doutor e analfabeto, é que diz que já está próximo à vinda de Jesus, esse enganador. O doutor Silva, o teólogo. Entende, abençoado? Então, Jesus estava sentado lá no monte, então os discípulos chegaram para ele e fizeram essa pergunta. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? O que ele falou aqui, ó. A destruição do templo, a queda do templo de parede. E aí eles perguntaram para ele, quando é que vai acontecer isso? Em outras palavras, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? A vinda dele, que ele ia morrer, ia ressuscitar, e que foi prometido para os judeus ele voltar, depois dele subir às alturas, ele ia voltar. Então eles estão querendo saber quando é que ia acontecer a queda do templo, quando é que ele ia voltar e quando seria a consumação daquele século. E é claro, né, que seria no ano 70, porque um século uma geração, são 40, e ele falou no ano 30, então o final daquele século seria no ano 70. Então ele diz aqui, ó, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O século, né? Mais uma vez, ele era aquele mundo aion, aquele período de tempo da manifestação do Deus de Israel somente para Israel, inclusive a volta dele, que é passado, que aconteceu, né? E que o que foi a volta dele foi o que significa vir sobre as nuvens, que eu acabei de explicar para vocês, a sentença de Deus para um determinado povo. E Lira, qual foi a sentença de Deus? A vingança de Deus contra a religião, a queda do templo, acabou o roubo, o templo seria eles lá, e nós quando nascemos. E a vingança do sangue de Abel, até Zacarias morto no altar. Então, isso foi a volta dele, a sentença para eles lá, para a religião, acabar com a religião, matar o sumo sacerdote, matar o sinédrio inteiro e sua mulher, que mataram Jesus, que mataram os profetas, que mataram Zacarias, que mataram todos eles lá. Ele se vingou, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, o sangue de Jesus, tudo bebê, tudo bebezinho, criancinha. Então, ó, então eles perguntaram, e nós vamos parar aqui, né? Quando era que ia suceder a queda do templo, quando seria a vinda dele e quando se consumaria aquele século que eles estavam vivendo, século no singular. Então, a partir do 4, ele vai responder tudo isso daqui. Quando seria o que, Lira? É a queda do templo, a queda do templo, é a volta dele e a consumação do templo. Então, ele vai dar continuidade aqui a partir do 4, né? Vocês podem ir lendo aí na tua casa. Quando chegar lá no 34, ó, ele vai dizer assim, ó, todas estas coisas. Que coisas? De Mateus 24, 1 até o 33, ó. Assim também vós não é eu, não é tu, são eles. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas,
saber que está próximo às portas. As portas é que Jerusalém tinha porta. Então estaria próximo do acontecimento de todas as coisas. De Mateus 24, 1 até o 33. E no 34, ele vai, declara, em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração é passado, é presente ou é futuro? É presente, porque eles estavam vivendo. Esta foi presente para eles lá, porque eles estavam vivendo. E para nós, foi passado, porque foi aquela. Já está com 20 gerações, já se passaram. 20 séculos. Entendeu, criancinha, bebê? Entendeu, doutor Silva analfabeto? Você entende, mas você quer enganar, cara. Você quer enganar as pessoas, para isso você é pago. Então, ó, eu vou parar aqui, né? Já passou do tempo, 31 minutos. Então eu parei aqui no 3, né? No 3 não. No 4, né? No 3. No 3. A partir do 4 ele vai responder o 3. Então, abençoado, isso aqui é maravilhoso. Para você entender, mas para tomar atitude. Não adianta tu ler, ouvir isso daqui, dizer que entendeu e amanhã tu vai para tua macumba chamada igreja. Não adianta. É melhor você não ouvir. Então, abençoado, eu vou parar por aqui, vou te agradecer aí pela paciência, vou te pedir desculpa por ter passado do tempo. Um abraço e até a próxima.